Salve, salve, minha gente! 6 de maio de 2026, quarta-feira da quinta semana do tempo da Páscoa. Muito bem, meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Obrigado pela sua companhia. Que alegria nos encontrarmos nesta quarta-feira, ouvir a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus no coração. Um privilégio para todos nós, não é verdade? Vamos iniciar este nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 1 ao 6. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podeis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isso provocou grande confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e pelos anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, os Atos dos Apóstolos é a segunda parte da obra lucana, tá? De São Lucas. Nós temos primeiro os Evangelhos e depois os Atos dos Apóstolos. É como se fosse a continuação, tá? Lucas era um médico muito amado, muito querido, né? E era companheiro de Paulo, São Lucas, tá? Os Atos dos Apóstolos ele foi redigido provavelmente entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, tá? Embora ele relate eventos que ocorreram entre a ascensão de Jesus, que é mais ou menos nos anos 30, né? E a chegada de Paulo a Roma, mais ou menos nos anos 60. Claro, né, gente? Quando a gente vai escrever algo, uma história, porque aquilo já aconteceu no passado, né? Se foi escrito nos anos 80 até 90, é porque os acontecimentos foram dos anos 30 aos anos 80. Sempre a gente escreve algo que já aconteceu, né? E o livro dos Atos dos Apóstolos descreve o nascimento e a expansão da igreja sob o impulso do Espírito Santo, né? Então, geograficamente, a narrativa parte de Jerusalém, passa pela Judéia e pela Samaria, e avança até os confins da terra. Quando falar confins da terra, a gente tem que lembrar de Roma, tá? De Roma. E aí nós ouvimos o capítulo 15, né? O contexto do capítulo 15 situa-se por volta do ano 49, tá? É um momento de transição crítica. A igreja deixava de ser um grupo exclusivamente judaico para começar a acolher agora nações pagãs, né? E isso gerou grandes tensões, né, gente? Porque os cristãos que vieram do judaísmo queriam continuar cumprindo leis judaicas. E os cristãos que vieram do paganismo não queriam saber dessas leis judaicas. É uma grande tensão. Então, a perícope de hoje marca o início
do que na exegese nós chamamos de Concílio de Jerusalém, tá? Foi a primeira grande assembleia normativa da igreja, tá? E o conflito central, como eu acabei de dizer, são as leis judaicas, né? De maneira muito especial, a lei da circuncisão, tá? Os cristãos que vieram do judaísmo, grave esse nome, os judeus que se tornaram cristãos, são chamados de judaizantes, tá? Então, os judaizantes, eles insistiam que os pagãos convertidos e os pagãos que se tornaram cristãos se chamavam gentios, tá bom? Então, os judeus que se tornavam cristãos se chamavam judaizantes e os pagãos que se tornavam cristãos se chamavam gentios, tá? E os judaizantes, eles queriam que os pagãos convertidos seguissem os ritos religiosos do judaísmo, os chamados ritos mosaicos que vêm de Moisés, né? Tá? Se não cumprisse, não ia ser salvo. Olha só. Tá? Então o texto narra a subida de Paulo e de Barnabé lá de Antioquia até Jerusalém para resolverem esse impasse junto dos apóstolos e junto dos anciãos. Tá? Então, gente, nós podemos já refletir na nossa vida essa questão, a questão do legalismo. O perigo do legalismo, ele permanece até hoje. Até hoje. Muitas vezes, gente, a gente começa... a gente tenta impor condições humanas ou burocráticas à graça do Espírito Santo de Deus, né? É aquela coisa, eu vou falar numa linguagem bem lúdica. Deus, ele tem um amor tão livre e tão expansivo, mas nós, presta bem atenção, nós criamos pedágios espirituais que dificultam o acesso das pessoas à misericórdia de Deus. É verdade. Deus, ele quer a todos, ele quer todos nos átrios de sua casa, ele quer a todos temendo o seu nome, servindo a ele. É isso que Deus quer. E nós ficamos criando pedágios, criando regras, criando coisas que são excludentes, que são discriminatórias, que são preconceituosas. É isso que nós fazemos. É o que está acontecendo aqui. Né? Os cristãos judeus queriam que os cristãos pagãos cumprissem normas religiosas. Mas o cristianismo não é judaísmo. Por que vocês querem impor essas regras? Essa que é a questão. Essa que é a questão. Tá? Então é um debate sério que está acontecendo aqui. Tá? Olha, e é uma coisa muito interessante. Paulo e Barnabé, eu acho esse texto fantástico, gente. Eles não decidem por conta própria ali mesmo e fica a decisão ali. É muito interessante. Em vez de uma ruptura imediata, a igreja de Antioquia, ela busca o princípio da sinodalidade. Olha que bonito. Sinodalidade. Que quer dizer o quê? Né? Caminhar juntos. Recorrer à autoridade apostólica. Paulo e Barnabé, olha que Paulo é apóstolo, hein? Podia definir ali mesmo, não, mas eles saem de Antioquia e eles vão até Jerusalém para escutar os apóstolos, os outros apóstolos. No trajeto, a alegria pela conversão dos pagãos prova que o Espírito já estava agindo mesmo fora da lei. Interessante. Interessante isso. Né? Quando eles chegam em Jerusalém, eles foram recebidos pelos apóstolos e pelos anciãos, né? Contaram tudo que Deus estava fazendo no meio deles, lá em Antioquia, tá? Enfim, contaram tudo para os apóstolos. Então, o que quer dizer isso para a nossa vida pessoal? Nós somos chamados a discernir
os vinhos novos em odres novos. Ou seja, às vezes, gente, as nossas tradições pessoais, os nossos costumes antigos, nos impedem de ver a novidade de Deus em nossa vida. Isso vale para a igreja. Deus falando uma novidade, soprando nos nossos ouvidos, e nós presos em tradições antigas. Acontece até hoje isso. E a igreja nos ensina que o discernimento comunitário, a obediência à autoridade, são os caminhos seguros para manter a unidade e a caridade. É muito bonito esse fato de Paulo e Barnabé saírem de Antioquia e irem até Jerusalém para escutar os apóstolos. Isso significa a obediência à igreja. Isso significa que mudanças são necessárias, mas é preciso escutar a igreja, é preciso uma escuta, é preciso uma tranquilidade para se deferir ou indeferir a algo. Eu sei que tem muita gente que quer uma igreja mais para frente, uma igreja sinodal, uma igreja, que vença muitos obstáculos que hoje ainda são realidades. Tudo bem, mas a gente tem que ouvir os apóstolos, a gente tem que fazer as coisas aos poucos. O que não pode é nós nos fecharmos às novidades do Espírito, que é o que também se torna um grande perigo para nós. De um lado, aqueles que querem se fechar às novidades do Espírito. Quer ver uma igreja que já não existe mais, uma igreja medieval que não existe mais. De outro lado, aqueles que não têm paciência para esperar o Espírito Santo fazer. Querem passar na frente. Calma. Isso vale para a nossa vida pessoal, tá, gente? Claro que aqui está falando de um acontecimento da comunidade, mas isso a gente pode pôr na vida da gente, né? Ou você está lento demais e você não está acompanhando as coisas, ou você está muito para frente e você não você está colocando a carroça na frente dos burros, e você vai dar cabeçada, você vai estragar a coisa que era para dar certo. Calma. Nossa vida pessoal é assim. Comece a ser precipitado, por exemplo, na sua vida profissional, no uso do seu dinheiro, nas suas economias. Você vai se dar mal se você for precipitado. Você tem que ser prudente. Então, a gente passa dessa situação da igreja para a nossa situação pessoal, que vale a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? É muito bonito esse texto, viu, gente? Então, conflitos de realidade, de opiniões. Por exemplo, nós temos cristãos que vieram do judaísmo e cristãos que vieram do paganismo. Ou seja, nós temos judaizantes e nós temos gentios. São pessoas diferentes. Mas o conflito não deve gerar mais divisão, deve gerar diálogo. Isso na nossa paróquia, na nossa família, na nossa vida pessoal. Gente, divergências de opiniões, de costumes, não é? Devem ser resolvidas buscando o bem comum e ouvindo a voz da igreja, um ouvindo a voz do outro, né? E nós precisamos nos alegrar com o crescimento da fé alheia, mesmo quando acontece em moldes diferentes dos nossos. Um texto muito bonito, gente, muito bonito mesmo, muito bonito, tá? Olha só, então eu gostaria que vocês gravassem para vídeo de vocês, nesta quarta-feira, 4 tópicos. Primeira coisa, a prioridade da graça. A salvação, ela vem de Cristo e não do cumprimento estrito de normas externas. Tá? Então a lei, ela deve estar a serviço da vida e da fé, nunca o contrário. Parece uma coisa muito óbvia, gente, mas a gente muitas vezes dentro da igreja a gente não vive isso. Tá? Segundo ponto, o caminho sinodal, né? A igreja de Atos dos Apóstolos, ela resolve seus problemas ouvindo uns aos outros,
recorrendo aos pastores, ouvindo os pastores. Então, o diálogo é a ferramenta cristã contra a polarização. Terceiro ponto, a acolhida sem barreiras. O evangelho, ele é para todos. Nós precisamos aprender a facilitar o encontro das pessoas com Deus, gente. Derrubar muros e construir pontes, como diz o Papa Francisco, né? Como fizeram Paulo e Barnabé. E o quarto ponto, o discernimento na unidade. Então, nem todo conflito é ruim. Ele pode ser a oportunidade para a igreja aprofundar a sua própria identidade, clarear a sua doutrina sob a luz do Espírito Santo. Então, gente, a gente acompanhou uma leitura maravilhosa hoje. Aprendamos com ela. Aprendamos com ela. Que Deus assim nos ajude a todos nós. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos, desejo a vocês uma excelente quarta-feira, com muita paz, saúde. Ouçamos o que diz o Senhor por meio da igreja. Aí nós nunca erramos, gente. Nunca erramos. E amanhã nos encontramos. Lembremos sempre, Deus está no comando de tudo. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Até mais, gente.